Até agora, a gente desenvolveu alguns programas que trabalham com ler dois números do usuário para somar, para multiplicar, alguma coisa assim. Ler 4 notas de um aluno para poder tirar a média aritmética. Porém, e se eu quiser fazer para todos os alunos da turma? Como é que eu faço? Eu tenho que rodar o programa várias vezes? Executar o programa várias vezes? Não faz muito sentido, porque a gente, quando roda o programa e ele finaliza, a gente acaba perdendo as variáveis, porque elas estão em memória e quando o programa encerra, a memória é limpa, a memória daquele programa, né? Então nós perdemos as variáveis. Bem, nesse caso, nós temos que começar a aprender uma nova estrutura de controle de fluxo na programação, que é uma das principais estruturas. O if é a mais usada, porque muita coisa a gente faz com if. Porém, essa outra estrutura é uma das estruturas também muito importantes na programação. Nós precisamos manjar disso, senão nós não vamos conseguir fazer quase nada. Muito bem, eu vou começar aqui um programa. Colocando aqui, eu estou aqui no Draw.io, mudei a ferramenta aqui, só para a gente poder conseguir desenhar com tranquilidade o rolê. Eu vou pedir para o usuário digitar um número, então vou fazer aqui, ó, digite um número, ou ler um número do usuário. Muito bem. Depois eu vou ler um outro número do usuário, fazer aqui um fluxograma, ler outro número do usuário. Muito bem. E vou fazer a soma deles. Beleza. Então, somar os dois números. Maravilhoso. Show de bola. A gente já sabe fazer isso, né? A gente já fez isso. Não tem nem if aqui, né? Muito bom, maravilhoso. Eu posso até falar assim, cara, e se esse número for par? Então, eu vou fazer um if. Se o número for par, se a soma for par, soma é par. Se for, eu vou imprimir uma mensagem. Para imprimir, quando eu comecei a aprender programação, o professor usava esse símbolo aqui, eu vou usar ele também. Imprimir oi, entre aspas, que é a mensagem oi. Excelente. Se não, vai imprimir oi. Muito bem. Imprimir oi. Oi. Que beleza. Muito bem. Então nós temos aqui esse pequeno programa e vou fazer o fim dele aqui, beleza, maravilhoso. Vou conectar aqui também. Nossa, aí, show de bola. Sensacional, cara. Um grande programa aqui, ó. Fim. O que ele faz? Ele lê um número, lê outro número, soma os dois. Se a soma for par, imprime oi. Se não, imprime oi. E aí, beleza. Agora, como é que eu faço esse programa imprimir, ler 10 números? Você fala, demorou, fácil, tranquilo. Vou pegar isso aqui e vou fazer 10 vezes isso aqui. Não faz muito sentido, né? Porque se forem 100 números, 200 números, você não sabe qual é o propósito. Então, tipo assim, cara, eu quero ler 200 valores que o usuário coletou numa linha de produção. O operador coletou e ele vai digitar 200 valores dos sensores lá, que infelizmente sensores não são tão digitais lá na empresa dele, e ele precisa digitar esses valores. Show! Então eu vou ler esses 200 valores. Muito bem. Ou os sensores são digitais e eu quero ler também esses valores, só que são muitos valores e eu preciso que esses valores sejam recebidos pouco a pouco e depois preciso fazer a soma deles. Então nós temos aqui que controlar esse fluxo de uma forma diferente, porque do jeito que está eu não posso ficar atacando aqui 10 variáveis, se forem 100, 100 variáveis, 1000 variáveis. Nós não precisamos disso. Então o que nós podemos fazer? Bem, nós podemos criar um programa semelhante da seguinte forma. Vou jogar para o lado aqui. Vou fazer o início do mesmo jeito. Tranquilo. Beleza. E vou fazer assim, ó, uma estrutura. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê o desenho que o meu professor usava, cara? Não estou achando o desenho que o meu professor usava. Ele usava. Ah, achei aqui, ó. Maravilhoso, cara. Muito bem. Eu quero fazer a leitura de 10 números. Então, enquanto não der 10 números, eu vou ler um número digitado pelo usuário. E toda vez que eu ler, eu vou somar esse número. Então, eu vou fazer aqui embaixo
a soma desse número. Somar o número digitado pelo usuário. Mas somar onde? Tem que pensar nisso aí. A gente vai chegar lá. Na hora que a gente for escrever o programa, a gente vai falar que está faltando alguma coisa. Beleza, e o que acontece depois disso? Depois disso, eu volto para cá. Ó. Então, nós temos aqui uma estrutura de repetição. Ou seja, eu vou ler 10 vezes isso aqui. É lógico que a gente não vai escrever desse jeito no código, mas estou fazendo aqui só para a gente entender o controle do fluxo. Ou seja, como é que o fluxo acontece. Então, assim, enquanto não der 10 números, ele lê o número do usuário, aí daqui a pouco ele soma esse número e volta. Na hora que der 10 números, o que vai acontecer? Nós vamos chegar aqui, vamos ter o fim e vamos ter essas coisas todas de novo. Deixa eu pegar esse cara aqui. Maravilhoso. Se a soma... Só que eu não vou conectar a soma aqui, ó. Por quê? Porque daqui da soma eu vou lá para cima. Para ler um próximo número, eu vou conectar aqui, ó. Maravilhoso, ficou ótimo. Essa seta ficou perfeita. Obrigado, viu, Smart Draw? Ficou excelente. Muito bom. Coisa horrorosa, né, cara? Aí, garoto. Vou jogar aqui, mas eu não quero jogar aqui, eu quero jogar aqui, ó. Nossa, pelo amor de Deus, né, cara? Coisa horrível. Ótimo. Se quando acabar de ler os 10 números, eu vou verificar se a soma é par. Se a soma for par, eu vou imprimir oi. Se não, eu vou imprimir ma. Oi. E aí, fechou. A gente consegue, então, fazer o nosso programa agora ler 10 números. Aí você fala, legal, e se for para 100 números, como é que eu faço? Simples, a gente só vai mudar aqui em cima. Enquanto não der 100 números, nós vamos continuar lendo e 1000 números e 1 milhão de números, o que for. Ou seja, olha como que ficou um pouco diferente agora a estrutura. Isso aqui a gente chama de estrutura de repetição. A estrutura de repetição ela é útil para que nós possamos fazer um mesmo bloco de código, um mesmo conjunto de passos várias vezes. Então nós vamos conseguir, através dessas estruturas de repetição, fazer com que um programa possa executar uma mesma etapa várias vezes. Agora, na próxima aula, nós vamos começar a escrever código disso e vamos aprender essa estrutura do enquanto.